Olá, seja bem-vindo à websérie Saúde Sexual para Adolescentes. Precisamos falar mais sobre isso. Eu me chamo Bruno Cássio e no episódio de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a atual epidemia de sífilis, abordando alguns conceitos-chave para a compreensão e enfrentamento da doença. Como vocês já sabem, temos alguns convidados no nosso programa que são bem especiais, nos ajudam no debate. As convidadas de hoje são Tatiana Elias, enfermeira no Hospital Universitário Onofre Lopes, UFRN, doutoranda em enfermagem pela UFRN, docente de pós-graduação Lato Sensu nas áreas de saúde e gestão, atuando nos seguintes temas: gestão em saúde e enfermagem, saúde do neonato, criança e adolescente. E também temos como convidada Marise Reis, médica infectologista com doutorado em medicina pela Unifesp, professora do Departamento de Infectologia da UFRN, tem experiência clínica e de pesquisa em infectologia, com ênfase nos temas infecção relacionada à assistência à saúde, segurança do paciente, IST, AIDS e educação médica. A sífilis é a IST que mais se expandiu na última década no Brasil e se apresenta na atualidade como um problema de saúde global também, não só para o Brasil, mas para todo mundo. E esse problema de saúde pública, entre 2010, quando a sífilis adquirida passou a ter notificação compulsória no Brasil, e 2020, a doença registrou, então, índices crescentes nos dados gerais referentes à infecção nos mais diversos públicos, ressaltando uma tendência mais acentuada de crescimento, principalmente entre mulheres negras e também jovens. É um problema, então, de epidemia nacional, mas que tem aí mencionado a atenção, levado a atenção de autoridades de saúde em todo o mundo. Então, temos aqui algumas perguntas e eu vou aqui dividir sempre esse bate-papo com uma das convidadas complementando a resposta ou acrescentando mais informações à resposta da outra convidada. Começar aqui com a doutora Marise, que estou vendo ela aqui na tela. Primeiro, definir o que é sífilis. Seja bem-vinda. Então, sífilis é uma infecção causada por uma bactéria, a bactéria Treponema pálido, e que ela tem uma característica muito interessante no homem, né? No momento em que a pessoa se infecta por essa bactéria, ela pode apresentar uma forma que a gente chama de primária, que se caracteriza por uma lesão, uma úlcera, uma feridinha na genitália, no pênis, na vulva ou mesmo na boca ou na região perianal. Essa feridinha some, e aí a gente chama isso de forma primária, fase ou sífilis primária. Ela some espontaneamente se ela não for tratada, e aí ela fica numa fase aí de latência, digamos assim. E aí pode vir uma outra forma, que é a forma secundária, na qual o indivíduo pode ter febre, gânglios, lesões de pele. Se não tratar, ela some também, e pode vir no futuro uma forma terciária. Então, a sífilis é uma infecção transmitida pelo sexo, mas também transmitida transplacentária. E isso é um grande desafio e um grande problema no Brasil e no mundo, que é a sífilis congênita. Assim como a doutora Marise colocou, a sífilis é uma infecção, né? Situação, hora que muitas vezes as pessoas nem conseguem relacionar isso a um quadro infeccioso. Como ela bem coloca, né? Muitas vezes a sintomatologia desaparece e a pessoa ainda está vinculada àquela história de que a infecção ela só vai desaparecer se tratada. Isso é uma questão que a gente percebe muito também, né? Eu fiquei bem, eu fiquei boa, e aí, né, não precisei de tratamento. Quando a gente muitas vezes vai abordar, e é importante trazer esse conceito com clareza, é uma infecção que precisa ser tratada, né? Porque muitas vezes, quando a sintomatologia ela é suprimida e que muitas vezes nem percebida as pessoas têm a impressão de que elas ficaram boas, né? E que isso libera elas de um possível tratamento. Então, é uma infecção, como a doutora Marise colocou, causada por uma bactéria. Isso é outra questão que precisa, né, de forma geral, a população leiga acaba colocando tudo no bolo só, é vírus, é bactéria, é protozoário, e às vezes, né, mesmo de uma forma mais simples, a gente precisa fazer chegar até eles. Como essas terminologias elas estão mais amplas na mídia, depois da Covid, todo mundo começou a entender o que era vírus, o que era bactéria, o que era vacina, e é importante colocar, né, essa infecção causada por bactéria, por isso a necessidade do uso do tratamento antimicrobiano, né, para a gente conseguir conduzir melhor.
transmitida, né, pela questão sexual, né, isso aí é outra situação, porque às vezes as pessoas ficam, e como é que eu pego, né, o atrito ali com a mucosa é que vai fazer o transporte, né, dessa bactéria para a questão da transmissão da doença. E, no caso que a doutora Maris coloca, e uma preocupação muito grande é com essa transmissão transplacentária, tá? A gente hoje tem uma preocupação geral em virtude dos dados da doença e do processo de morbidade mesmo. Mas essa transmissão vertical, ela cursa para nós como dupla responsabilidade, né? Porque a gente tem a responsabilidade em relação ao adoecimento materno e principalmente ao adoecimento da criança. Né? Então, é isso mesmo, né? Compreender que ela é uma infecção, tá? Que ela é transmitida, que a via de transmissão é prioritariamente sexual e que existe aí também uma corresponsabilidade na transmissão da doença para o bebê. E a questão das fases também precisa ser bem explicada, né? Porque ainda a população, de forma geral, ela não consegue compreender o curso das doenças e só se considera digno de tratamento quando muitas vezes está doente, como elas dizem, né? Olha, eu não estou doente, eu não tenho nada, né? Eu não estou doente. Então, ainda é aquele modelo centrado na doença e que a gente precisa explicar essas fases para elas entenderem. Olha, quando você se sentir doente, talvez a gente não possa fazer o que a gente podia fazer quando você não se sentia tão doente, né? Então, acho que cabe mesmo essa definição, ela deve ser explorada. Né? Como a gente agora consegue capilarizar mais isso, né? Depois das mídias, uma das coisas positivas que trouxe é essa capilarização. É interessante que hoje, até nas mesas, né, de almoço, nas mesas de bar, a gente escuta, menino, vírus, bactéria, eu sei o que é um antibiótico, a saturação, eu sei quanto está, infecção leucócitos, subiu e tanto, disse, então agora é a hora. Vamos começar a empurrar esses conceitos, né, para que a população possa nos ajudar. Então, só para a gente colocar claro, então é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que é transmitida através do sexo. A transmissão dela mais importante se dá pela via sexual, porque o contato mucosa-pele, né, de alguém que tem a infecção, mas que também pode ser transmitida por via transplacentária. E aí um ponto que a Tati colocou aí, e que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, que é essa coisa da invisibilidade, né? Como eu coloquei lá atrás, como a bactéria tem a propriedade de ficar invisível, latente, durante um período largo de tempo, ou seja, os períodos nos quais ela manifesta sintomas são muito breves. Então, o indivíduo se contamina, faz uma úlcera. Se ninguém mexer, ninguém tratar, ela desaparece em 3 semanas. Aí fica muito tempo latente. Esse tempo de latência é um tempo que a pessoa não sabe se está doente, ela não sente absolutamente nada. Então, ela não se sente doente. No entanto, ela transmite. Né? Então, isso é uma coisa importante de compreender, e as pessoas têm dificuldade de compreender. Puxa vida, meu exame deu positivo, mas eu não sinto nada, eu não percebi essa doença. Né? Então, isso destaca a importância da busca ativa do diagnóstico para quem tem vida sexual ativa sem preservativo, porque é isso o detalhe, né? É transmitida por via sexual, se você faz sexo sem preservativo, né? Acompanha aqui a nossa websérie sabe que o público-alvo, o principal público para atingir a informação aqui de qualidade, informação científica embasada, são adolescentes e jovens. E eu queria perguntar, então, para as nossas convidadas, por que esse público é mais suscetível à sífilis, a essa doença? Ele está mais exposto ao sexo desprotegido, né? Os estudos de pesquisa de comportamento feito pelo Ministério da Saúde no Brasil têm mostrado que os jovens usam menos preservativos hoje do que já fizeram aí na década de 90, por exemplo, ou no final dos anos 80, quando a AIDS estava no auge e nós tínhamos muitas campanhas publicitárias orientando por sexo seguro, sexo com preservativo. E aí, ao longo dessas décadas, 3 décadas, foi caindo essa pegada do uso do preservativo para todas as relações, né? E, sobretudo, porque com o tratamento efetivo do HIV, as populações hoje têm menos medo do HIV, porque eu tenho um tratamento eficaz e me permito transar sem camisinha, né? Então, na verdade, os jovens,
A sífilis é uma epidemia com maior prevalência entre jovens, entre 20 e 39 anos de idade, 29 anos. Essa é a faixa em que predominam os casos de sífilis no Brasil. E isso se dá porque esse é o momento no qual você está no auge da sua vida sexual, né? Que você se permite brincar, que você tem vários namorados ou namoradas, vários parceiros, né? Depois disso, as pessoas tendem a aquietar-se, ou numa relação mais estável, né? Uma relação monogâmica, e daí você sai desse conjunto de grandes exposições. Na verdade, tudo está relacionado com oportunidade, sabe? Assim, ele está mais exposto porque ele transa mais, né? E transa mais sem camisinha, opa, você pode se dar mal numa dessas, né? É isso que a gente tem que entender. Não é ao caso. Entendendo também o adolescente, né? O indivíduo infanto-juvenil, ele passa por fases. Desde a infância, ali ele começa a entrar na adolescência por torno de 10 anos, e esse amadurecimento psicoafetivo, né, do adolescente, ele também deixa ele mais vulnerável, né? O adolescente, ele é aquele que, pronto, eu cheguei na adolescência, então eu tenho uma liberdade, né? Uma liberdade posta mesmo pelo o anseio dele, e eu acabo não reconhecendo limites, né? Limites esses que poderiam colaborar, né, com a questão realmente do sexo seguro. É uma fase onde eles fazem, eu costumo dizer, né, às vezes eles fazem na adolescência a quantidade de sexo que eles vão fazer o resto da vida toda, quando eles estiverem na fase adulta, né? É interessante que a frequência, então, quanto mais você faz, como a doutora Marisa colocou, mais você está sujeito. E essa própria, né, a gente fala dessa própria fase onde ele está se encontrando e se desencontrando, que é característico da adolescência, né? Não é um problema, é característico dessa fase, leva eles a não terem muito essa noção do custo que isso pode trazer, né? Tem muito a noção do benefício, eles têm essa dificuldade em todas as áreas de equilibrar essa balança. Então, acaba, né, que eles estão sujeitos por fazerem sexo com mais frequência, e eles não conseguem reconhecer o custo que isso pode trazer, né, em relação a fazer o sexo realmente de forma insegura. Quando a gente aborda essa temática, né, da sexualidade envolvendo o sexo na adolescência, parece que a única preocupação é a gravidez, né? É a única situação ainda que traz eles a pensarem no uso do preservativo, né? Como se eles não tivessem sujeitos a esse custo do adoecimento. E uma questão que a doutora Maris trouxe muito importante, o medo da morte trazido na década de 80 pelo HIV foi embora. As pessoas dizem mesmo, ó, ninguém morre mais de AIDS, né? Ninguém morre dessa situação. Então, assim, como os adolescentes eles trabalham muito com extremos, vocês veem que eles vão da alegria à tristeza no curto espaço de tempo, o fato de algo não matá-los não traz para ele o peso da responsabilidade. Então, como a doutora colocou, a susceptibilidade pela quantidade, e especificamente estudando essa fase atual agora, né, desses últimos 10 anos do pensamento do adolescente, né, ele é um pensamento onde ele também perpassa por uma nova educação sexual. Tá? Educação sexual, né? Eles entendem novas formas de fazer sexo, com multiplicidade de parceiros, né? Inclusive de relações homo e hétero, o que traz para eles, né, essa necessidade de descoberta, colocando eles cada vez mais aí nessa roda de atividade sexual com mais frequência, tá? Então, coloco essa questão da exposição a relações sexuais e a questão realmente do pensamento ainda não estruturado na condição de avaliar o que pode ser custo, tá certo? Para as atividades escolhidas por eles, como, por exemplo, o sexo sem camisinha. Pois bem, agora a gente vai com um combo de perguntas, né? Vou acrescentar também um questionamento a esse combo de perguntas. Primeiro, quais as formas de prevenção e de tratamento da sífilis? E uma outra questão, por que há ainda resistência na testagem rápida? As pessoas, quando falam em teste rápido, falam em se testar, há uma certa resistência? Por favor, professora Marise, ou médica infectologista que tem essa experiência de atuação também, e depois Tatiana Elias complementa. Perfeito. Então, vamos ver, Bruno. Quer dizer, vejam, e aí é muito importante a gente entender isso. Se nós entendermos o risco, como é que eu me exponho a essa bactéria? Eu vou saber como me proteger, né? Então, se a gente está dizendo que a bactéria se transmite pela via sexual, nas diferentes formas,
sexo oral, sexo anal, né, intercurso vaginal, qualquer um das modalidades de sexo entre pessoas, entre duas pessoas, eu estou sujeita a transmitir a bactéria se um deles for o portador, né? E aí, como eu tenho essa característica da latência, da invisibilidade, eu não posso confiar que o outro não tem. Se ele disser para mim, não, eu não tenho, você tem alguma lesão? Não tenho nada, estou olhando, é linda, é bonita e tal, não tem sinal de nada. Então, como é que eu vou me prevenir disso? Usando preservativo. Não tem segredo e não tem outra forma. E aí a gente traz uma chamada para as mulheres, né? Porque as mulheres, como muitas vezes a úlcera, que é a lesão primária, que a gente chama, o cancro duro, na mulher se apresenta dentro da vagina e ele não dói, é uma feridinha que não dói, ela não percebe que tem alguma coisa lá se não dói. Já o homem é fácil, ele olha o pênis, está lá, tem uma lesão, então não está na cara que tem alguma coisa errada, né? Então, a mulher ela está sujeita a se contaminar e não perceber, isso é mais grave ainda. Então, eu faço uma chamada aqui para o público jovem feminino que não aceitem o boy que queira transar sem camisinha. Não aceitem. Se ele não quer usar camisinha, você tem duas opções. Ou você usa a sua camisinha feminina, e aí isso é uma questão sua, é você que vai colocar, né, para se proteger, ou não transe, diga não, certo? Então, acho que essa é uma questão de autonomia também. Então, a prevenção, né, só para reforçar, é preservativo, é camisinha. Camisinha masculina, camisinha feminina, em todas as formas de sexo. Porque se eu faço isso, eu estou protegendo a mulher, por exemplo, de se contaminar, e se a mulher não se contamina, quando ela engravida, ela não vai contaminar o bebê, certo? E quando você fala, e para eu proteger o bebê, como é que eu faço? Bom, se uma mulher gestante está com sífilis, para proteger o bebê, eu tenho que tratá-la e acompanhá-la, certo? Então, só voltando para a sua pergunta, a forma de prevenção é uso de camisinha. Nós temos que voltar a essa coisa antiga da camisinha, né? Camisinha tão antigo, né? Como é que a gente não achou uma fórmula melhor, né? Para proteger da sífilis? Não tem. Infelizmente não tem. É essa mesma, tá? Se você disser, ai, e se eu tomar uma injeção de penicilina toda vez que eu transar com alguém que eu não sei quem é uma pessoa que eu encontrei no Tinder, pessoa que eu encontrei no site de relacionamentos, a gente nunca se viu, etc. E o primeiro encontro foi lá, rolou, e etc. E aí, eu tenho como tomar remédio depois? Não tenho. Agora, você vai querer tomar uma injeção de penicilina, de benzetacil, toda vez que você tiver uma relação como essa? Quer dizer, não é uma estratégia muito inteligente, né? Acho que é mais fácil usar o preservativo mesmo. O E eu acabei tratamento, perdendo... então, o tratamento seria penicilina? O tratamento é penicilina benzatina, é benzetacil, que é a medicação de escolha, é seguro, é eficaz, é barato, né? E se você tratar na fase que nós chamamos de recente, ou seja, se você fizer o tratamento dentro de um ano do período que você se contaminou, é uma dose só. São 2 ampolas dadas ao mesmo tempo, uma em cada bumbum, é no glúteo. Mas aí está resolvido o problema. Só que aí tem um detalhe, né? Diferente de outras doenças, o treponema não deixa a imunidade, não te protege. Então, se você tiver sífilis hoje e tratar, e amanhã tiver contato com alguém com sífilis, você pega de novo. Olha que zebra, né? Então, você precisa entender que você não pode se expor à toa, né? Sem preservativo, tá certo? Porque você pode pegar várias vezes. Eu tive sífilis hoje, fiz um tratamento. Daqui a 6 meses, estou de novo transando sem camisinha. Opa, tá sujeito a pegar de novo, certo? E não vai ser melhor nem pior. Tipo, se eu pegar a segunda vez é mais simples, é uma forma mais leve? Não, nada a ver. Nada a ver, não vai ser mais simples nem mais leve. Vai ser a sífilis, do jeito que ela se apresenta, né? A gente até chama a sífilis de uma grande imitadora, porque ela pode ter várias formas de apresentação, né? E é por isso que é tão importante
Se você transa sem camisinha, quando você for ao médico, você já avisar, ó, eu tive uma relação sem preservativo, porque aí eu tenho várias doenças que entram nesse conjunto de risco, a sífilis, a hepatite B, o HIV, outras doenças transmitidas sexualmente, aí o médico vai atrás de lhe investigar e de lhe proteger, tá bom? Então, existe tratamento, ele cura, é uma doença que tem cura, é importante saber disso, né? Eu consigo me resolver em relação à sífilis? Definitivamente, sim, tem cura, ok? E aí eu falava desse combo, é um combo mesmo. Faltou falar um pouquinho sobre a testagem rápida, porque há essa resistência, às vezes, das pessoas em fazer teste rápido. Eu coloco até um depoimento pessoal. Quando participo de ações do projeto Sífilis Não, por exemplo, e tem testagem rápida, eu Tu sempre foge. faço a testagem rápida. E Ah, aí eu bom. vejo as pessoas na fila evitando. Não, eu não vou fazer, eu estou com medo. Eu queria entender a Então, eu acho que opinião da senhora. talvez seja um medo do desconhecido, será, né? Quer dizer, será que, ou talvez o medo de se expor, porque tem um detalhe que é muito importante em relação às doenças de transmissão sexual, que é o estigma, o preconceito, né? No Brasil, esse país religioso, as pessoas acham que sexo é pecado, né? Não é bom, uma coisa que é deliciosa é transformada em pecado, né? E aí, como é uma doença transmitida pelo sexo, se por acaso eu descobrir na frente de outras pessoas aqui que eu faço o teste, que eu tenho isso, ela vai pensar que eu sou uma pessoa suja, né? Me contaminei pelo sexo. Quer dizer, talvez seja esse o motivo, porque o teste rápido é um teste simples, é uma furadinha na ponta do dedo, uma gotinha de sangue que resolve ali em 15 minutos, você sabe o resultado, é um exame que não tem falso positivo, né? Se o teu teste rápido der positivo, opa, pense quando foi que você se expôs para que você já informe isso ao médico, porque é baseado nessa informação da sua possível exposição lá atrás que ele vai decidir te tratar, se você vai tratar com penicilina uma dose ou se você vai tomar 3 doses. Porque se você disser para ele, eu não tenho a menor ideia, sífilis, não me lembro quando eu posso ter me contaminado. Ele vai te dar 3 doses com um intervalo de uma semana. Se eu disser, ai, doutor, acho que foi há 8 meses, eu transei, eu tive uma relação, transei sem camisinha, fui numa balada e tal. Opa, então é um período relativamente recente, vou te dar uma dose e vou te acompanhar. Porque aí, uma vez tratado, você tem que ser acompanhado durante 1 ano para garantir que você realmente ficou curado, né? Isso é a medida que nós fazemos. Então, eu acho que essa coisa do preconceito, do medo, de não querer fazer teste rápido, acho que se dá por essas questões do imaginário mesmo das pessoas, né? Eu diria que, assim, se você tiver oportunidade, teste sempre, né? Se você faz sexo, e é bom que faça, né? Que bom. Se você faz sexo sem preservativo, aí eu já diria que não, né? Tenha cuidado para não fazê-lo, faça. A recomendação do Ministério da Saúde é: se você tem menos de 30 anos e tem vida sexual ativa, teste. Faça um teste por ano, pelo menos. E se você tiver alguma relação desprotegida, for uma transe inesperada ou algo do gênero, teste-se. Precisa ser no dia seguinte? Não, pode esperar um pouco, 1 mês, né? Espere um pouco para ver se a doença vai aparecer. Se ela não aparecer, teste. Ok? Essa é a recomendação. Complementando a professora Marisa, é interessante essa questão do uso do preservativo em todas as modalidades sexuais, né? Porque ainda se criou a vinculação do preservativo à liberação do sêmen e o risco de engravidar. Então, a gente questiona muitas vezes, não, mas eu fiz sexo oral, eu fiz sexo anal, então isso não desobriga o uso do preservativo. Então, é deixar claro que não é só o sexo vaginal, aquele do coito que geralmente se associa ao risco da gravidez, e aí a vinculação do uso do preservativo para não engravidar, principalmente dessa população da adolescência, porque o temor deles é engravidar para o pai e a mãe, mas se ele tiver um IST, tá de boas aí para ele, e muitas vezes até essa linguagem que eles dizem, o pior não aconteceu, e o que é o pior? A gravidez talvez fosse o melhor, né? E daí a gente tem muito de linkar as variadas formas de sexo, né? Hoje, da necessidade do uso da camisinha. Né? A única forma, como a doutora Maris colocou, e até a gente fica refletindo assim, né,
que muitas vezes você tem uma união estável e que você opta por uma questão de cultura, né, de núcleo familiar, de abrir mão da camisinha, mas você não tem a certeza, sabe? Que, que você se mantém somente entre pares ali, né? E às vezes, se você tiver aí entre o terceiro e outro, essa situação pode chegar. Então, é uma situação que a gente vê que é o que aconteceu muitas vezes com o vírus da AIDS, né? Muitas pessoas adoecendo, trazida de uma relação teoricamente estável por um dos parceiros. Então, fica aí, realmente, não tem outra forma senão a camisinha. Por isso, a necessidade cada vez mais de a gente capilarizar essa informação. E aí trabalhar sempre a informação vinculada aos tipos, né, de sexo, para eles não ficarem só naquela situação do que convencionalmente é posto lá como o sexo, né? A gente sabe que tem se mudado aí, tem se avançado essas outras modalidades. E aí outra questão que a doutora Marisa colocou em relação ao tratamento, né? O tratamento acessível, um tratamento com condição plena de ser feito, mas um tratamento que também perpassa por uma cultura de resistência. Certa vez falando, né, com as pessoas, elas colocam, a Deus me livre tomar bezetacil, a história da danada da bezetacil, porque ela dói, porque eu não sei quem tomou a bezetacil e deixou de andar. Tem essa história, né? A bezetacil dói muito, a bezetacil. Então ainda tem muito essa questão. Eu não estou sentindo nada. Aí vai lá eu tomar tipo de uma forma voluntária uma bezetacil. É diferente de quando eu estou com amidalite, que aí eu vou tomar bezetacil porque eu sei que vai me trazer um conforto. Então, é o custo-benefício, né? Então, certa vez falando muitas vezes com essas mães, né, dessas crianças, a gente escuta muito isso, mas por que não fez o tratamento? Ave Maria, já não bastava eu estar grávida, tomar uma bezetacil, então ainda tem muito essa questão, realmente, do que foi vinculado, né, à administração da bezetacil, que foi durante muitos anos, ela vem da década de 40 e 50, teve uma fase muito traumática, realmente, né? A gente sabe das agulhas mais calibrosas, dos métodos, né? Do padrão de diluição. Hoje não. A gente já avançou e a gente consegue fazer essa medicação com a menor dor possível, né? Para esse paciente, tá? Em relação à testagem, né, ratifico a fala da doutora Marise, é a questão de você expor não só o diagnóstico, mas algo que você traz muito guardado ali. Né? Às vezes, para a gente extrair se as pessoas fizeram sexo, né, é interessante que às vezes você diz, foi com quantos parceiros, né? Você teve atividade. Peraí, acho que foi 2. Se tiver uma coleguinha do lado, diz, mulher, 2, não, 2 foi só ontem. Então, ainda existe muito aquela questão de eu não poder revelar a minha atividade sexual como se ela fosse um pecado, né? Uma necessidade humana básica ainda trazida como um pecado, né? Então, essa questão de testar eu vou ter que dar satisfação. Eu fui pega, eu vou ter que dizer que eu fiz sexo e que eu não estou fazendo sexo seguro, e daí eu vou ter que ouvir da minha mãe, vou ter que ouvir do meu colega, vou ter que ouvir do meu professor. Então, eu prefiro não ter contato, né? Vem o medo do contato, pelo também medo do diagnóstico, né? E aquela situação que vem até com a gente, rapaz, eu estou boazinha, lá vai eu arrumar uma doença, né? Às vezes a gente escuta muito isso, né? Mas é disseminar mesmo, tá certo? A importância dessa testagem. Vejo, sim, que a gente já avançou. Se eu estivesse falando disso aqui há 6, 7 anos atrás e falasse uma testagem rápida, o mundo caía. Hoje a gente percebe que a gente, mesmo ainda aquém do que a gente gostaria, percebe que as pessoas elas estão ampliando esse entendimento. Né? E a forma com a qual a gente tem chegado nas escolas, a gente tem chegado nesses ambientes onde o jovem tá, ele é o melhor multiplicador. Não tenha dúvida que ele é a melhor pessoa que vai levar informação para outro adolescente. Ele é a melhor pessoa que vai dizer, cara, vai lá e faz o teste, eu fiz. Né? Ele é a melhor pessoa. Então, eu percebo que hoje a gente tem conseguido chegar. Tá? Mas perpassa por isso mesmo, por eu ter que revelar uma coisa que às vezes eu guardei as 7 chaves. Guardei as 7 chaves como eu fazia sexo. Agora eu vou ter que dizer para alguém, meu Deus do céu, né? Então, acho que é isso mesmo, é a resistência mesmo da revelação de algo que você está esguardado, né? Do diagnóstico e da sua atividade sexual. Tati, aí talvez assim, por conta dessa questão do segredo, né, de não querer revelar, de ter corrido o risco de uma infecção sexualmente transmissível por sexo inseguro, né, sem preservativo, uma estratégia boa que eu recomendo fortemente para o jovem é ir na atenção básica, faz uma consulta, chega lá, conversa com a enfermeira, diz que quer ser testado, né? Você faz isso de Isso. forma
sigilosa, segura, protegido, né? E isso vai te proteger da infecção e proteger os teus parceiros, né? Então, acho que essa é uma medida muito importante. Eu sempre digo que as doenças que são de transmissão sexual, elas nos expõem não só uma necessidade do autocuidado, ou seja, eu vou usar para me preservar, mas eu vou usar para preservar o outro, ou os outros, né, com quem eu tenho relação. Então, esse é um ponto que é muito importante da gente considerar, né? Estou pondo em risco não só a minha saúde, né, física e mental. Mental, porque a sífilis é uma doença que, quando ela não é tratada, pode dar problemas mentais no futuro, certo? Ela já foi causa de muitos problemas mentais antes da penicilina, quando a gente não tinha como tratar adequadamente, né? E ainda hoje, se você não tem oportunidade de se testar, um belo dia na vida pode aparecer com um distúrbio mental, e aí é que se descobre que é uma sífilis, né? Tardia, né? É isso mesmo. É interessante também porque o jovem de hoje ele já tem esse senso maior de responsabilidade da cadeia de transmissão. Então, quando você coloca mesmo isso, olha, se você não se tratar, se está levando a outras pessoas, isso hoje é um argumento forte para eles, né? Eles já estão desenvolvendo muito essa questão de cuidado com si, com o ambiente, com levar doenças. A gente percebeu isso agora na Covid, a preocupação de muitos jovens com seus avós. Eu vou adoecer outra pessoa, não, então eu vou cuidar. Né? E na hora que a gente coloca isso mesmo, olha, além de você tá, né, portando essa bactéria, você pode estar levando para outras pessoas. E às vezes esse aí é que pega ele. E pega, né? Ele diz, então eu posso levar para outros, não quero jamais prejudicar ninguém. Então a gente tem muitos jovens hoje que foi colocado neles esse senso de compartilhamento coletivo. E aí, às vezes, essa é a pegada, sabe? Não vamos porque a gente pode estar levando para outras pessoas, né? E essas É, outras pessoas são pessoas que eles muitas vezes têm uma relação afetiva. É a pessoa que ele namora, é um amigo que ele, né? E aí eu acho que esse aí é outro argumento muito forte hoje, dentro do claro. público jovem. E aí é isso. Se você teve sexo desprotegido, não vacile. Vá se testar, né? E o teste está disponível na atenção básica, é gratuito, né? Está disponível para todos. Estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo virtual, mas tem ainda o último questionamento. Vivemos uma era de notícias falsas, infodemia, muita informação não checada. A pergunta é: onde buscar informação qualificada sobre sífilis e, o principal, onde buscar o atendimento, aquela assistência à saúde? Em relação ao cuidado, onde você pode procurar tratamento, ou onde você pode procurar para se testar, né? A recomendação é a rede básica de saúde, os postos de saúde dos municípios, de um modo geral do Brasil, a maioria deles dispõe, sim, de teste rápido para sífilis. E quando você chega lá e diz que fez sexo desprotegido e gostaria de ser avaliado, em geral, o médico ou a enfermeira vão conversar com você sobre essa tua exposição, vão avaliar com você, né, qual foi o tipo de risco que você submeteu e negociar com você sobre como você pode se proteger para não passar mais por isso. E você vai ser testado não só para sífilis, mas também para HIV, para hepatite B, para hepatite C. Quer dizer, você, logicamente, que cabe a você decidir se quer ou não ser testado para esses outros vírus que também são de transmissão sexual. Isso vai ser ofertado para você. Você diz, opa, eu quero, ou opa, eu não quero. O ideal é que sim. A minha recomendação é que você tope, aceite a oferta, né? E, então, no SUS, né, no sistema público, você pode fazer isso nos postos de saúde. No sistema privado, para aqueles que têm plano de saúde, você pode agendar uma consulta com o médico, pode ser um clínico, pode ser um ginecologista. A mulher, por exemplo, quando vai para o seu exame regular, pode dizer que quer fazer o teste, que ela fez sexo inseguro e ela gostaria de fazer o teste. Ela solicita e faz um laboratório da rede privada também. Então, é um teste que está disponível em vários espaços. Não é difícil topar com ele, né?
Sem contar que ainda tem a chance de ter aí alguma ação coletiva em alguns espaços. Isso pode acontecer, em vários municípios fazem isso, né? Ações coletivas de testagem na universidade, na praça, em alguns espaços públicos. As unidades de saúde, né, os jovens precisam entender que a unidade também é para eles, né, vocês precisam entender que a unidade não é só para gestante, não é só para o idoso, não é só para vacinar, né, as unidades básicas de saúde, elas têm, inclusive, programas para os adolescentes, né, então se sintam à vontade para procurar a unidade, né, ninguém precisa procurar a unidade de saúde só porque está doente, a gente já entendeu que a prevenção hoje é quem sustenta, né, muito das nossas ideias e missões dentro do sistema de saúde, então busca a unidade de saúde, sempre vai ter alguém lá, se não consegue fazer o teste lá porque está faltando alguma coisa, mas alguém vai te orientar, né? Então a porta é lá, né? Vai lá, pergunta, alguém vai te orientar, e assim, a gente não tem percebido falha no suprimento em relação a essas testagens, graças a Deus a gente tem mantido padrões bons para poder fazer a testagem. Para encerrar, então, nossa conversa aqui, temos ainda um minutinho para cada uma das nossas entrevistadas para deixar uma mensagem para os jovens, para os adolescentes, para as pessoas que pensam ainda que existe um grupo delimitado de risco para a sífilis. Falava-se muito isso lá no começo, quando o Brasil, referência mundial no tratamento da AIDS, falavam de grupo de risco fechado, é um público específico. Não existe isso, né? Não existe isso, e a prova são os números de casos que nós temos notificado no Brasil. Então, só para ter uma ideia, porque às vezes o número é chocante, né? Em 2020, quando o número de casos de sífilis foi inferior aos anos anteriores, aos 3 anos anteriores, nós notificamos no Brasil mais de 100 mil casos de sífilis adquirida, certo? É que a gente classifica a sífilis em adquirida, na gestante e a congênita, certo? Então, adquirida, por exemplo, quando eu falo aqui do jovem, eu estou falando da sífilis adquirida, né? Do jovem, apesar de ter jovem que pode ser gestante, vai entrar como sífilis em gestante. Quer dizer, mais de 100 mil casos, quando houve uma queda já no número de casos, e essa queda a gente não tem certeza se foi porque a pandemia afastou as pessoas, elas não aconteceram grandes festas, né? No ano de 2020 não teve festa, então, será que foi esse o motivo da redução? Mas também porque a saúde estava sobrecarregada com a Covid, e aí não... Acabou que quem não tinha sintoma não foi a uma unidade de saúde se testar. Essa é uma coisa que a gente observou também, né? Então, a gente entende que cada um tem que se considerar como potencialmente exposto se ele se arrisca a fazer sexo sem preservativo em uma relação que não é uma relação estável. Exemplo, estou começando um namoro, estou transando com alguém que encontrei na festa, quer dizer, esse primeiro encontro, esses encontros fortuitos, eles não devem acontecer, não é prudente que eles aconteçam sem preservativo. E todos nós estamos expostos, todos que têm sexo nessas condições. Acho que esse é o ponto que todo mundo precisa saber. E se você fez sexo assim, vá no serviço de saúde, tá? Se você for no serviço de saúde, nas próximas 48 horas, você vai ter oportunidade de fazer uma proposta que o Ministério da Saúde oferta na rede pública, que é a profilaxia pós-exposição, para te proteger contra sífilis, gonorreia, HIV, certo? Eu queria fazer um apelo, né? Fazer um apelo aos jovens, né? Fazer um apelo, falar que a gente precisa muito, né, de vocês para vencer esses números, né, que nos incomodam, né? Incomodam a nação a gente ter aí uma condição de controlar uma doença dessa e a gente está aí só vendo os números crescerem e trazerem prejuízos importantes, tá certo? Principalmente na questão da sífilis congênita. Então, eu queria fazer um apelo. Sexo é bom, vocês vão continuar fazendo muito sexo, isso aí não é a proposta, né, de reduzir isso. A gente precisa de uma conscientização mesmo, de uma responsabilidade, a gente precisa de ajuda, né? Então, nesse momento, a gente pede realmente essa conscientização, como a doutora Marisa colocou, busquem a unidade de saúde para orientação. No momento anterior, a doutora Marisa colocou que quem tem plano de saúde, né, pode procurar o serviço privado, mas também você pode usar o sistema de saúde público. Se for mais difícil para você conseguir uma consulta com o médico, se for mais difícil para você ir lá
pode procurar a rede pública também, que você vai ter acesso. Então, a gente precisa realmente desse apoio. Eu faço um apelo aos jovens, né? Eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem, né? Porque a gente sabe, né, que para vencer um problema de saúde pública, a gente precisa do sistema governamental, claro, das esferas de gestão, mas a gente precisa muito da sociedade, né? Se vocês não nos ajudarem, não vai ter penicilina que consiga, como não conseguiu, não vai ter unidade básica aí que consiga, não vai ter pesquisadores que consigam, né? Porque a gente faz uma parte, mas a gente precisa que a população ela se conscientize. Obrigado, então, às nossas convidadas especiais. E é isso. No próximo episódio, vamos dar continuidade à temática da epidemia da sífilis, mas com um foco mais específico para a sífilis na gestação e também a sífilis congênita, que é quando a mãe transmite para o bebê de maneira vertical a doença. Até a próxima.